Paz seja convosco, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa campanha dos 100 dias. Estamos hoje no dia 17 e você que está com a sua Bíblia aí do seu lado, abra comigo no livro de Salmos, capítulo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus irmãos, nesse capítulo em que o escritor foi o rei Davi, nós vemos que Davi ele estava em um momento em que ele se rendia ao Senhor em adoração. Mas, um capítulo antes, se você também puder abrir comigo no capítulo 120 de Salmos, aqui diz no versículo 5, diz assim: Ai de mim, que peregrino em Mesaque, e habito nas terras de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Nesse cenário, meus irmãos, nós vemos que o rei Davi ele se encontrava em um ambiente de guerra, onde ele buscava a paz, onde ele buscava conciliar, mas o lugar onde ele estava, o lugar onde ele habitava, eram cheios de pessoas que odiavam a paz, que detestavam a paz, que não queriam cessar a guerra, mas queriam continuar com a guerra. E nesse cenário em que Davi ele vivia, pela maior parte do seu reinado, nessa fase de guerras, Davi ele se encontrava em uma angústia muito grande, aonde ele via que era o único que procurava pela paz, era o único que não desejava ver a morte de pessoas inocentes na guerra, era o único que buscava essa conciliação. E ele vivia no meio de pessoas que não desejavam essa paz, que não desejavam essa vida devota à paz. E essa situação em que Davi se encontrava é muito semelhante à vida que Jesus tinha durante o seu ministério. Quando Jesus ele começou o seu ministério, quando Jesus ele começou a fazer milagres, Jesus começou a pregar, Jesus, como judeu, ele vivia no meio de pessoas, de fariseus, de saduceus, de profetas e de sacerdotes que não desejavam a paz que Jesus trazia. As pessoas desejavam que o Messias viesse como um general de guerra, viesse como uma pessoa que cessasse a guerra, que livrasse os judeus das mãos dos romanos, que oprimiam Israel naquela época. Por isso que Jesus, ele trouxe uma paz que não era uma paz que cessaria uma guerra física, mas cessaria uma guerra interna, uma guerra espiritual. Jesus ele veio para cessar guerras espirituais, mas o povo judeu não acreditava. O povo judeu ele não queria cessar guerras espirituais e eles não entendiam como isso. Eles queriam que o Messias ele viesse e cessasse guerras físicas, guerras reais que aconteciam e que oprimiam o povo de Israel. E quando Jesus ele se via nesse cenário, ele via uma angústia muito grande, porque o povo em que Jesus nasceu não desejava paz, mas desejava guerra, desejava que Jesus ele viesse e enfrentasse romanos. E o povo judeu ele não via salvação em pessoas que não eram judias, em pessoas que não eram de Israel, e em pessoas que não viam da descendência de Abraão. E quando Jesus veio, ele mostrou
que a paz, ela era para todos. A paz era para os romanos, era para os gentios, era para os judeus, era para os hebreus, era para os samaritanos, os saduceus e para todos os que tinham ouvidos para ouvir. E essa situação que Jesus se encontrava de angústia, mas tanto Jesus quanto o rei Davi encontraram um consolo na mesma coisa. Encontraram o refúgio em um mesmo lugar, que era o Senhor. E assim que Davi, ele se dá conta da onde ele pode encontrar o refúgio, ele começa: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ali ele fala, da onde é que virá o socorro para essa angústia que eu sinto, para essa tristeza, da onde virá? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós nos encontramos nessa mesma situação, onde tudo que a gente tenta, tudo que nós fazemos, nós damos o nosso melhor, mas às vezes para algumas pessoas parece que não é o suficiente. Parece que tudo que nós fazemos nunca vai dar certo, parece que tudo que nós nos esforçamos nunca vai dar frutos, parece que tudo vai ser em vão. Mas Jesus, ele veio, Deus, ele está aqui com a sua palavra, com o seu amor para nos dizer que ele é o nosso Senhor, o nosso refúgio bem presente na hora da nossa angústia. Ele é o guarda de Israel que não dorme, que não cessa, que não tosquenejará. E nessa passagem nós vemos que é um alívio para a alma de Davi. É um alívio que Deus ele traz. E aqui, no último versículo, o Senhor guardará a tua entrada desde agora e para sempre. Tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O que isso me diz? Que quando Deus ele começa uma coisa, quando você começa uma coisa e você está em Deus, a vontade de Deus está nisso que você está fazendo. Deus ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é contigo desde a entrada até a saída. Ele não vai abandonar você nos seus propósitos, na sua vida, durante a sua jornada. Ele é contigo. E aqui nós vemos que tanto Davi quanto Jesus cumpriram seu propósito. Jesus, mesmo na maior angústia do Getsemane, mesmo na sua maior angústia, prestes a ser traído, prestes a carregar o peso do mundo nas costas, Jesus, ele viveu este capítulo de Salmos. Da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. E Jesus viveu esses versículos, esse capítulo, durante toda a via dolorosa. E é isso que eu venho trazer para vocês. Que em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, o Senhor venha ser o refúgio. Que o Senhor venha ser o alívio. Em nome de Jesus. Não se esqueça que Ele é o guarda de Israel. E Ele não dorme, protegendo a sua vida e a vida dos seus. Gostaria de falar agora, para encerrar, que Deus te abençoe, você e a sua família sempre. Venha nos visitar no nosso templo. Vai estar aí na descrição o nosso endereço. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, seus familiares. Assim você vai nos ajudar a espalhar o Evangelho de Cristo para mais e mais pessoas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.